Existem jogadores que são criticados em excesso por vezes por uma atitude ruim dentro ou fora de campo, ou então por uma falha gritante que definiu um resultado e que o marca para sempre. Em muitos casos, ainda que seja justo ou injusto, tem um motivo, sabe? Um acontecimento marcante que faz com que todos enxerguem esse determinado jogador como ruim ou fraco para um clube ou seleção. Mas o caso de hoje é um pouco mais complexo, porque nosso protagonista não se encaixa em nenhum desses casos. Alisson nunca teve um frango, uma falha bizarra em jogos grandes pelo Liverpool ou seleção brasileira, e também não tem atitudes deploráveis fora de campo, ou até dentro dele, né, maldade e tudo mais, pra justificar todo o hate que uma galera tem com ele, cara. No vídeo de hoje nós vamos tentar entender os motivos que fazem com que o Alisson seja tão contestado e também analisar em qual prateleira dos melhores goleiros do mundo ele está. Então já muta seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de Trave a Trave. E bem galera, eu sou o Trave, apresentador do canal, e se você chegou nesse vídeo do nada sem conhecer o que fazemos por aqui, eu te peço para dar uma olhada, entra aí na lista de vídeos do canal, confere algumas produções que nós temos e se você se interessar, eu peço sua inscrição, seu like nesse vídeo aqui para o YouTube entregar para mais pessoas. E se você gosta de usar camisas de futebol, eu não posso deixar de te recomendar a KB Prime. Eles são nossos parceiros há bastante tempo e tem camisas incríveis, cara. A qualidade é muito boa, o tecido é excelente, confortável. Eu tô deixando aí de fundo para você ver de perto a qualidade de algumas camisas. Essa do Manchester United é surreal de bonita, do Milan, do Barcelona também. E eles têm muitas opções. Tem camisas retrô para você que gosta de uma nostalgia, tem camisas atuais da temporada, camisas especiais, enfim. É uma variedade grande e claro, o link está na descrição e comentário fixado. E se você se interessar por algum manto, você pode usar o cupom TRAVEATRAVE antes de fazer uma compra que você tem 15% de desconto. Isso em qualquer produto da loja. E hoje, meu caro, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Provavelmente você já viu algum daqueles jogos de gerenciamento de futebol, né? Que você não joga com o time ou com o jogador, mas gerencia tudo. Contratações, estrutura, enfim. Tem uns jogos famosos aí que você já ouviu falar, né? Provavelmente. Mas tá chegando no Brasil o Futebol Team, que é um jogo nesse estilo manager, né? E o Futebol Team é muito divertido porque tem um diferencial. Você, ao mesmo tempo que é manager do clube, também é um jogador. Então você cria seu personagem, o seu jogador ali, e ele vai jogar ao mesmo tempo em que você toma todas as decisões. É um jogo de navegador, não precisa baixar, instalar, é só abrir aí mesmo no seu navegador e jogar. E é muito bacana para você que quer jogar um jogo nesse estilo, mas não consegue, ou não teve acesso antes por não estar disponível no Brasil e tudo mais. Então assim, cara, eu tô deixando o link aí na descrição e no comentário fixado. Clica só para dar uma olhada, ver como é a interface do jogo e tudo mais. Não é pay to win, claro que você tem recursos pagos no jogo, customizações, como todo jogo tem, mas você não precisa gastar dinheiro no jogo para jogar ou para evoluir, enfim, o jogo te dá recursos de graça. Você cria conta, a jogabilidade, tudo de graça. Então é isso que eu tinha para te mostrar aqui hoje. É um jogo muito divertido, todo mundo que conhece, né, que tem contato com esse estilo de jogo, pensa que não é legal porque você não vai controlar efetivamente uma partida ou um jogador. Eu também pensava isso, mas esse estilo de jogo é muito divertido sim, cara. Você fica preso ali fazendo as coisas, então dá uma chance, clica no link e cria sua conta. E eu te recomendo dar uma chance mesmo, sabe? Completa o tutorial, vai jogando pelo menos por um tempo ali até ir desbloqueando os recursos iniciais para você de fato ver como é o jogo. Se você ficar só uns 10 minutinhos ali e sair, você não vai conseguir se apegar e gostar, né? Vai por mim. Você tem que passar um tempo para entender como funciona tudo. E é isso, bora voltar pro vídeo. Para começar, já tentando entender a polêmica, muita gente atribui o fato do Alisson sofrer tanto hate a ele não ter sido formado por um clube do eixo Rio-São Paulo, mas eu não acho que isso seja determinante. A gente tem outros exemplos de caras que até o momento são amados pela torcida ou simplesmente não sofrem tantas críticas e que também não são de times do eixo Rio-São Paulo, como o caso do Savinho, por exemplo, que surgiu no Atlético Mineiro e a torcida do Brasil, né, até o momento vem pedindo que ele jogue mais, elogiando o cara, enfim. Pode ser pela idade, né, e que isso vai mudar, mas é o que acontece atualmente. E para usar um exemplo mais claro, da mesma posição ali, temos o Bento, que jogava pelo Atlético Paranaense e tinha uma galera achando que ele deveria ser o titular no lugar do Alisson. Em determinado momento ali, isso foi um coro muito forte, cara. Diminuiu um pouco depois que ele foi para o Al Nassr, mas foi um movimento até que grande sim para isso acontecer. Então, eu não vejo essa questão da formação ou presença em times do eixo como algo crucial para as críticas. Mas talvez a postura midiática influencie sim. E nesse caso, uma postura mais comedida, né? Menos midiática que o Alisson tem. Ele é um cara mais low profile, não se mete em confusões, tem uma forma de falar mais culta e que talvez não cative uma galera aí, então isso pode influenciar,
mas acho que o principal motivo é a frustração pessoal com a seleção. Sim, na minha visão, isso é o que mais motiva as pessoas a questionarem tanto não só o Alisson, mas todos os jogadores da seleção brasileira. Eu falo um pouco mais sobre isso no vídeo sobre o culpado de cada eliminação do Brasil nas Copas recentes, mas é basicamente porque muitas pessoas que acompanham o futebol hoje nunca viram o Brasil ser campeão, e muitos sequer viram a seleção dominar o cenário sul-americano, como era em outras épocas, e isso sempre é vendido para o público, cara. O Brasil é o país do futebol, todo mundo teme o Brasil, a seleção brasileira é histórica, sempre teve os melhores jogadores, sempre é favorita a vencer uma Copa e nem sempre é, sabe? Cara, em todas as Copas do mundo, todas, desde 2006, o Brasil entra sendo apontado como o principal ou um dos principais favoritos a vencer, e em muitas dessas Copas não chegou perto de ser, cara. E a galera vai vendo isso ser repetido ano após ano, e quando chega uma eliminação que parecia ser improvável, não sabem o que pensar, não sabem quem culpar. Nós precisamos achar alguém pra culpar, então o Fred avançou, meu Deus, não era pra ter feito isso, mas também o Casemiro não precisava de verticalidade. Mas se você for pensar bem mesmo, o time todo na verdade não escutou o Neymar, cara, não era pra avançar, o Tite tá maluco de permitir isso? Não, mas assim, se você também olhar bem, sabe, a bola era defensável, PQP, cara, o Alisson não pega uma, não temos goleiro que decide quando precisamos. É isso, é uma frustração pessoal e que se torna coletiva quando se vive num meio em que muita gente repete e endossa essa mesma frustração. E um meio que precisa de todas as formas de encontrar um culpado para algo improvável e inexplicável. Afinal, se o Brasil é o país do futebol, a seleção mais temida, a seleção histórica, o melhor time do mundo, a melhor seleção do mundo, tem que ter um culpado, né? Não tem como ser uma eliminação justa, digamos assim. Quando na verdade era super provável de acontecer. O Brasil ser eliminado era o normal, cara, porque o time não tinha variações táticas decentes, não conseguia se adaptar a diferentes modelos de jogo, não tinha feito uma Copa exuberante até o momento, no sentido de variações mesmo, no sentido de aproveitar as chances criadas pelo alto volume ofensivo. Mas na cabeça da massa, o país do futebol é soberano e quando perde não é porque foi inferior ou não conseguiu superar o estilo do adversário, mas sim porque alguém errou, porque alguém não fez a diferença, não fez um milagre. E aí entram as críticas desnecessárias. Então será que o Alisson realmente tem culpa? Que poderia ter feito mais nas eliminações do Brasil? Cara, o Alisson é amplamente reconhecido como um dos melhores goleiros da geração. E quando ele terminar a carreira, vai ficar marcado como um dos grandes da história, sim. É bem improvável que isso não aconteça, sabe? Ele tecnicamente é muito melhor que inúmeros goleiros da seleção que são mais hypados simplesmente por estarem em elencos campeões. Marcos, Tafarel, cara, não existe o menor nível de comparação entre Alisson e Tafarel. Desculpa ter que te falar isso, o primeiro ganha em tudo. É melhor em bola aérea, tempo de reação, mudança de direção, em saída do gol, cara, em tudo, menos em pênalti. Pelo menos ainda, né? Porque ele não terminou a carreira. E é difícil você analisar goleiros por números. Realmente é mais complicado ter um dado específico que prove algo de fato, sabe? O goleiro é uma posição que tem ainda mais variáveis para se comparar. Por exemplo, o que muita gente usa para exaltar goleiros são os clean sheets, que é o dado para não sofrer gols ali, né? E usando de exemplo aqui, o Alisson terminou o ano de 2023 sendo o goleiro que menos sofreu gol nas 5 grandes ligas. Ele tem o recorde de mais jogos sem sofrer gols no Liverpool em uma temporada de Premier League, né? Quando ficou 21 jogos sem levar gol. Mas eu não vejo isso como algo lógico a ser usado numa discussão, porque é o time que não sofre gol, né? Depende de todos os 11 jogadores, depende muito da linha defensiva, enfim. Essa estatística cai apenas sobre o goleiro, mas não faz tanto sentido na minha visão. Nem todos esses jogos que o goleiro não sofreu gol, ele fez grandes defesas pra isso, né? Às vezes ele não levou gol, mas também não fez uma única defesa em jogo, então não foi mérito dele, entende? Enfim, o que quero dizer é que não há ainda uma ciência exata, digamos assim, grandes variedades de dados pra gente mensurar de fato se um goleiro desempenha melhor que outro ou não. Diferente dos jogadores de linha, né? Que a gente tem uma variedade imensa de dados nichados, de situações específicas que provam sim que um jogador está desempenhando melhor que o outro. Para goleiro isso é um pouco mais difícil, mas existe um dado que está bem próximo de ser usado numa comparação mais justa, e é o PSXG, o Post-Shoot Expected Goals, que traduzindo e te explicando melhor, seriam os chutes que deveriam ter sido gols, ou seja, é uma métrica que avalia a posição do jogador no campo, clareza na finalização, junta todas essas variáveis e aponta se aquela finalização tinha mais ou menos chances de ser convertida em um gol. Resumindo, é um dado para demonstrar se o goleiro defendeu um chute que teoricamente deveria ter sido gol, sabe? Se ele fez um milagre ou uma grande defesa. E simplesmente, nessa base de dados, né, nesse dado em específico, na temporada 22-23, o Alisson salvou 10 gols. Foi a maior média de todos os goleiros das 5 principais grandes ligas, cara. O Alisson foi o goleiro que mais defendeu chutes que tinham muitas chances de serem gols, entende? E se a gente expandir isso para uma comparação de carreira mesmo, né, não só nessa temporada
temporada em específico, que ele foi o maior, ele tem uma média absurda também. Eu coloquei outros 5 goleiros junto com ele, goleiros que estão em alta no momento, que tem carreira consolidada, e o Ederson, que é do mesmo país e muita gente defendeu como titular no lugar de Alisson. Eu não coloquei Neuer, Buffon e etc, porque são bestas, né, cara? Vamos usar uma comparação mais justa aqui, e ainda assim eu coloquei o Courtois ali, que é um monstro, né? E nesse caso, o Alisson só perde para o belga mesmo nesse critério de salvar mais, de defender mais chutes que tinham altas probabilidades de serem convertidos em gols, cara. Tá aí, o Alisson acima de Oblak, que é um grande goleiro, e bem acima de Sommer, Martinez e Ederson, que desses 5 é o que menos faz essas grandes defesas. A diferença é absurda, e ainda teve gente querendo Ederson titular e Alisson não, baseado em não sei o que, né? Se a gente pegar outras estatísticas rápidas aqui, em porcentagem de defesas, o Alisson só fica atrás de Courtois novamente e Oblak. E só deixando claro que esses números são de atuações nos clubes, senão ficaria difícil para Oblak e Sommer, por exemplo, né, que jogam na Eslovênia e Suíça. Incluir as seleções aqui seria injusto com eles, né? Baixaria muito a média e não seria viável. De novo, o Ederson em último ali, nessa questão de porcentagem de defesas. Em disputas aéreas, o Alisson fica em primeiro no total, e se a gente for analisar porcentagem de disputas aéreas de bola vencidas, ele fica em segundo, perdendo para Courtois de novo. E aí você pode dizer, a trave, mas o problema não é esse. Eu reconheço que o Alisson é um grande goleiro, está entre os melhores da geração, é muito reconhecido no Liverpool, o problema é que ele não joga nada na seleção, ele não tem o mesmo desempenho, e tudo bem, realmente o desempenho dele é menor mesmo, sabe? É importante pontuar que a gente tem muitas variáveis, né? Os times mais fracos que ele enfrenta constantemente na seleção, o modelo de jogo da seleção que é diferente do Liverpool, o menor número de jogos, enfim, temos que ver tudo isso também, mas será que ele não joga tão bem? Será que o Alisson falha muito? Ele é tão exigido quanto no Liverpool? Vamos lá. Na Copa de 2018, o Brasil enfrentou a Suíça. Os caras tiveram 2 chutes no gol, um entrou, né? Uma bola aérea ali na pequena área, não tinha o que fazer. Contra a Costa Rica, 0 chutes no gol, o Alisson não teve que fazer nenhuma defesa. Contra a Sérvia, 2 chutes no gol de novo, sem perigo, ele defendeu ali. Contra o México nas oitavas, uma finalização no gol, o Brasil vencendo por 2-0 tranquilamente ali. E contra a Bélgica foram 3 finalizações no gol, né? Ele defendeu 2 e uma entrou que foi indefensável, cara. A bola do De Bruyne foi indefensável, isso é muito óbvio, sabe? Não tinha o que fazer, não dá pra afirmar que outro goleiro pegaria. É muito provável que nenhum goleiro pegaria aquela bola. Talvez o Courtois pegaria, né? Porque é um cara com mais elasticidade, mas eu não sei, cara. Eu acho que ele teria que estar posicionado mais pra esquerda ainda sendo o Courtois, sabe? Não tenho o que falar desse gol, não tem. Em 2022, vamos lá. Contra a Sérvia, de novo, 2-0 Brasil, 0 finalizações no gol dos caras. Contra a Suíça, 0. Não chutaram pro gol. Daí o Alisson não jogou contra Camarões, né? E nas oitavas, contra a Coreia, foram 6 finalizações no gol. Algumas ruins, outras um pouco mais de qualidade, mas nenhuma muito difícil. E contra a Croácia, apenas uma finalização no gol que entrou. E isso na prorrogação, né, cara? Uma bola desviada. Tinha 2 jogadores na frente do Alisson. Ele vê a bola com ela chegando, já girando do desvio e entrando no canto. Foi mais defensável que a de 2018, é preciso dizer. Dava pra imaginar uma reação um pouco melhor, né? Alguns outros goleiros defendendo, você pode imaginar, mas não é falha, sabe? Não é um lance que qualquer goleiro pegaria, sabe? Qualquer pereba teria pegado. Não, cara, foi um chute difícil, desviado, então não faz sentido dizer que temos um problema no gol da seleção. Em 2 Copas do Mundo, o Alisson simplesmente não foi exigido. Ele não tinha o que fazer, sabe? Se ele fizesse mais defesas, talvez essa percepção da galera diminuísse, porque estariam vendo ele trabalhar mais ali, se desdobrar para manter um resultado, mas os times não atacavam o Brasil, não agrediam. Isso não é culpa do Alisson. Em todos os jogos de 2018, o Brasil passou de 20 finalizações, e os adversários chutando 6 vezes, sabe? 2 acertando o gol, uma acertando o gol. Cara, não dá. O que o Alisson ia fazer, sabe? Faz muito mais sentido você culpar o modelo que tem um domínio absurdo de volume ofensivo, não é agredido praticamente os 90 minutos, e ainda assim não tem eficiência para ampliar um placar lá na frente, ou para se organizar e não dar essas chances que já não são grandes, né? Que os adversários tiveram. E assim, tem até um pouco de sorte também, porque a bola desvia e tudo mais, cara. É isso, não dá pra você cobrar que o Alisson não faz milagre, sendo que ele não é exigido pra isso. E o time que tem um amplo domínio ofensivo não consegue converter em mais gols. Não tem como, não faz sentido. E aí vem a questão dos pênaltis, né? O Alisson não pega pênalti, grandes goleiros têm que pegar pênalti. Olha o Martinez na Argentina, ele é decisivo, cara. E vamos lá, vamos voltar rapidinho aqui pra aquela tabela de dados em que mostrei a porcentagem de defesa, porque se você não reparou, a última coluna ali mostra o desempenho em pênaltis. E o Alisson tem a melhor porcentagem de defesas em pênaltis de todos esses goleiros, cara. Mais que Courtois, mais que Emiliano Martinez. É uma taxa de 21,7% nas defesas. E sim, os números ali podem variar dependendo da plataforma, né? Tem sites, por exemplo, que apontam 8 pênaltis defendidos pelo Alisson. É até mais do que está ali. Os outros goleiros também têm variações, mas não vai mudar tanto a ponto de um ultrapassar o outro de forma estrondosa. Então vamos considerar até
até pra menos ali, vai. Eu poderia arredondar a taxa do Alisson pra 22%, né, que é o correto, mas eu vou considerar 21%, que é o que outras matérias apontam, aproveitamento de 21% em cobranças de pênaltis. E procurando aqui, pesquisando, né, fazendo uma busca mesmo para fazer comparações, eu simplesmente achei algo bem legal, cara. Uma matéria que demonstra uma tabela de defesas em pênaltis dos principais goleiros que atuaram no futebol brasileiro desde 2015, justamente quando o Alisson deu o salto na carreira ali e chegou na seleção brasileira. Então aqui o Gatito tem uma média absurda, né, um baita pegador de pênaltis mesmo, mas vamos nos atentar a nomes que a galera tem no imaginário como bons pegadores de pênaltis, como por exemplo o Fábio do Fluminense, que fez carreira no Cruzeiro, 21,8% de aproveitamento, bem próximo do Alisson ali. O Cássio, que a galera puxou o couro, que pegaria aquele chute do De Bruyne em 2018, se fosse o Cássio nos pênaltis da seleção, nossa, 19%, cara, menos que o Alisson. O Everton do Palmeiras, que fez parte do ciclo ali, 17%, muito abaixo do Alisson. Bento, na casa dos 21% também. Então, meu amigo, você tá falando que o Alisson é patético em pênaltis, que ele é péssimo nisso e simplesmente ele tem uma taxa melhor que muitos goleiros que você provavelmente imaginava que fossem melhores que ele nisso. Então, nem nisso vocês têm razão em criticar o cara. Nem no que parecia ser um consenso, cara, sabe? Não, agora ele não pegou o pênalti do Vitinha. Não importa que ele tenha feito 859 defesas e salvado o Liverpool de um vexame. Ele tinha que pegar essa cobrança de pênalti. O Brasil tem que levar outro goleiro. Tem que levar um goleiro bom em pênalti pra quando precisar. Beleza, cara. Vamos levar o Felipe Alves então, né, pra seleção com uma taxa absurda ali de 30% de pênaltis defendidos. Vamos levar o Jandrei. O que você acha? Vamos levar o Jandrei, sabe? Vamos levar ele e colocar no lugar do Alisson numas quartas de final de Copa do Mundo. Cara, eu não sei por que exatamente esse movimento de crítica do Alisson começou. Como falei no início, pode ter sido por frustração com a seleção e tudo mais, mas é uma coisa que passa do ponto, cara. Não tem justificativa pra desrespeitar o Alisson como muitos vêm fazendo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se não concordou com algo, deixe seu comentário aí embaixo explicando e argumentando por quê. Dá uma olhada nos links da descrição que ajudam demais o canal. Tem os mantos da KP Prime, as camisas da Trave Shop. Deixa um like se você gostou do conteúdo, porque isso ajuda demais. Isso faz o YouTube entregar o vídeo na tela de mais pessoas. Então se você gosta do canal Trave a Trave, ajuda essa mensagem a chegar em mais gente. Então é isso. Nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.